Casagrande, a escalação desse Flamengo? Tchan, 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 tchan. Um Flamengo muito misturado, digamos assim. Uma mescla ali, né? Vamos lá. O Tite esboçou o seguinte nessa sexta-feira, desculpa. Rossi no gol, então Rossi voltando ao time titular. Wesley na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira, dupla de zaga. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. A partir de agora vamos acompanhar as últimas notícias sobre o Mengão e principalmente o que esperar da partida de amanhã entre Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão venceu o Palmeiras, todo mundo ficou feliz, mas é aquilo. Comemorou, legal, uma vitória importante, mas já tem um novo desafio, dessa vez pelo Brasileirão. O Mengão que vai para defender a ponta da tabela, a enfrentar o time do São Paulo jogando fora de casa, o que é sempre difícil jogar no Morumbi, né? O Flamengo já passou altos apuros jogando lá. E o time do Mengão deve ser um time todo alternativo. O Rossi deve voltar à titularidade, até porque na sequência já tem jogo importante contra o Bolívar pela Libertadores. Então o Mengão vem nessa sequência, vai colocar o Gabigol para jogo, pelas informações que a gente tem. E o Vene vai trazer novidades ali, falar qual deve ser o time titular do Flamengo, quem vai jogar, quem não vai, as últimas notícias dos bastidores do Flamengo hoje aqui no Flamengo Informa. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. O Vene vai trazer as últimas notícias que ele apurou ali nos bastidores, sempre bem informado, o jornalista Vene Casagrande. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhar o programa SBT Esportes Rio na íntegra. O Flamengo vai encarar o São Paulo amanhã, esse jogo é fora de casa, tá? Em um mês que promete ser muito agitado. Já tá sendo, né, pro Flamengo, na volta, além deles contarem qual é o pedido que eles querem, o Vene também tem drone com a escalação do Flamengo. Rodrigo. Bonito, focado e forte. O grupo rubro-negro provou que está firme nos objetivos e certo do que quer nesta temporada. Vindo de uma partida em que a equipe foi superior e mostrando ainda o melhor desempenho de cada jogador. É o caso do uruguaio Arrascaeta, que é uma das peças fundamentais do time. Para mim é fundamental também ele estar da melhor forma ali no meio para criar espaço, para a bola chegar limpa. Então, nós dois nos entendemos muito bem dentro do campo e os demais laterais que a gente tem aqui, uruguaios, da sua forma, nos ajudando ao time também. A relação com o Flamengo e o restante da equipe é a prova de um casamento que deu certo e que parece não ter fim. Agora o rubro-negro entra em um mês cheio de compromissos importantes. No sábado, o primeiro desafio é diante do São Paulo, fora de casa pelo Brasileirão. A preocupação, por enquanto, é com Cebolinha. Após sequência de 4 jogos como titular, o camisa 11 sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e acabou sendo substituído. O camisa 11 vem sofrendo com contusões desde o início do ano. Até 2024, Cebolinha não tinha tido problemas físicos no clube. Ele é um dos protagonistas desde a chegada de Tite, mas as lesões têm atrapalhado o atleta de manter uma sequência no rubro-negro. O Flamengo ainda não informou a situação de Cebolinha, que espera já voltar logo. A equipe ainda tem um treino no Rio antes de viajar para São Paulo, onde vai buscar a vitória para se manter na liderança do campeonato. Muito bem, já eu sou o gênio da lâmpada hoje com essa calça. Vocês nunca viram a calça do gênio da lâmpada, não? Já nunca viu, não? Já. Tá Do Aladdin que você tá falando. Mas eu vou ser sincero, eu não achei, tá? Também não achei, não. Bom, Eu não achei, não. obrigada, mas Também. eu tô concedendo um pedido. Se vai ser é? realizado, eu não sei, tá? Mas você pode fazer um pedido no programa hoje, Lucas Pedrosa. É jogar pro universo. É qualquer coisa? Qualquer coisa. Então eu vou pedir 3 pontinhos amanhã, Só entendeu? 3 pontos? Só? Tá ótimo, Fernanda. 3 pontinhos pro Vascão amanhã. Vene, o seu pedido. Claudinho, a contratação do Sério, Claudinho. Vene? Você Não falou um esperava pedido. isso. Não, mas eu não esperava Pô, isso. é porque eu tô muito animado com a chegada do Claudinho. E ele Acho vai que- chegar? Acho que seria uma baita Você contratação. Aí depende dos russos, né? Mas é um pedido que eu faria. Vene Casagrande, qual é o time que vai... Na verdade, eu posso fazer um outro pedido? Pode. Que São a saúde, 3, né? que a saúde São 3. do Adílio melhore. Que o Adílio, verdade, ídolo do Flamengo, verdade. tá passando uma dificuldade aí. Um beijo pra ele. Então, seria um pedido aqui. Querido Adílio, um beijo enorme pra você. É uma pronta recuperação, um beijo na família também. Vai dar tudo certo. Fala aí, Vene Casagrande, a escalação desse Flamengo? Tchan, 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 tchan. Um Flamengo muito misturado, digamos assim. Uma mescla ali, né? Vamos lá. O Tite esboçou o seguinte nessa sexta-feira, desculpa. Rossi no gol, então Rossi voltando ao time titular. Wesley na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira, dupla de zaga. O Vinha na lateral esquerda. Alan e Léo Ortiz, 2 volantes.
Matheus Gonçalves, sendo o substituto ali do Arrascaeta, Bruno Henrique retornando numa ponta esquerda, Gabigol na ponta direita e Carlinhos centralizado. Lucas Pedrosa! Falamos quando aqui nesse programa? Será que agora o Gabigol performando bem, o Tite vai dar uma chance pra ele ser titular? Aí ficamos... A gente debateu, sabe o quê? Só pra recordar. Você falou que achou, não foi? Que ia dar? Se o Gabigol entraria na vaga do Pedro ou não. Verdade. Antes do Pedrosa dar a opinião dele, posso dar a minha opinião? O Pedro tá fora, né? Eu acho que o Gabigol está entrando na vaga do Luiz Araújo, não na vaga do Pedro. Se o Luiz Araújo estivesse à disposição, porque o Luiz Araújo está suspenso, e por um erro absurdo da arbitragem, inclusive a gente não pode deixar de mencionar isso. Mas se o Luiz Araújo estivesse à disposição, eu arriscaria, repito, o Carlinhos titular e não o Gabigol. Mas já é o Gabigol no time titular, Lucas. Acho que foi você que disse que achava que ele ia ter essa chance. Porque assim, em outros momentos, o Gabigol, quando ele não foi titular com o Tite, e isso aconteceu raríssimas vezes, quando ele foi titular no caso, o Gabigol não estava merecendo ser titular. O Gabigol não estava mostrando futebol para o Tite, para que o Tite desse uma oportunidade para ele. Até então, o Tite estava, sem sombra de dúvidas, com a razão. Agora, o Gabigol vem progredindo durante esses últimos jogos. O Gabigol foi decisivo para o Flamengo em alguns jogos, dando assistência, fazendo gol. É um grande ídolo. Nesse momento de mescla da equipe, eu acho que se não der oportunidade para o Gabigol com os desfalques que estão acontecendo no Flamengo, vai dar quando? E é uma coisa que ele publicamente já reclamou. E eu já falei aqui também. Eu não vejo o Gabriel, apesar dele ter entrado bem nos jogos, sendo um atleta de vou entrar e vou mudar jogo. Eu não vejo o Gabriel sendo esse cara. Eu acho que o Gabigol é um cara que gosta de se adaptar durante a partida, porque ele entende muito bem os atalhos do campo. Se ele vai ser centroavante ou não, o fato é que ele vai estar ali próximo do Carlinhos, que ele vai poder construir as jogadas, que ele sabe fazer isso muito bem. Inclusive o Flamengo venceu uma partida assim contra o Vitória. Então eu acho que o Gabigol, independentemente da posição, ele estava merecendo essa oportunidade. E o Tite faz certo na minha visão. Ô, Vene Casagrande, isso é um detalhe importante, né? Porque a gente já viu nessa trajetória tão bonita do Gabigol com a camisa do Flamengo, alguns jogos em que ele decide no final. Aí você pensa, pô, o cara que tem essa capacidade é um cara que entra sempre muito bem. Mas já citamos vários jogadores aqui na história desse programa que são belíssimos jogadores, mas que o ideal é que eles comecem jogando. E eu também faço essa leitura de que o Gabigol ele precisa começar jogando. É mais valioso pro tipo de futebol que ele pratica, né? Por exemplo, o Luiz Araújo é um jogador que, na minha opinião, quando ele entra no decorrer do jogo, ele acaba rendendo mais. É verdade. Ao contrário do Gabigol, É que eu concordo com vocês que quando o Gabigol inicia uma partida, ele tende a render mais. A gente falou outro dia que o Eduardo do Botafogo é um cara que ele precisa começar jogando. Até por conta do contexto do time. Porque geralmente quando você entra no decorrer do jogo, ou nos minutos finais, você, entre aspas, você entra num time que está totalmente alterado. Sim. É o caso do Gabigol. Só que, se a gente for parar e analisar, ele vai iniciar uma partida agora. Por outro lado, ele não vai ter ao lado dele os principais jogadores do time, que é Pedro, Arrascaeta, De La Cruz. São jogadores que, tecnicamente falando, estão acima desses atletas que vão iniciar a partida contra o São Paulo. Ele vai ter o Alan, ele é o Ortiz e o Matheus Gonçalves. Como que será esse entrosamento com o Gabigol? O Bruno Henrique também, né? Tem o Bruno Henrique. Conhecido, né? Teoricamente, os dois. Velho conhecido. Eles se entendem bastante. Mas, se a gente for parar e analisar, tudo vai depender, obviamente, da atuação do Matheus Gonçalves. Porque ele vai ser o homem responsável por servir esses atacantes lá na frente. Basicamente o que o Arrascaeta faz. Não vai ter o De La Cruz, que é um jogador que vai muito ao ataque. Já viu o Matheus jogando assim, desse jeito? Já. O Matheus Gonçalves, eu sou suspeito para falar, porque eu acompanho ele há muito tempo, eu sou fãzaço do futebol dele. Acho que ele pode... porque ele nunca vai ser titular com o Arrascaeta ali, a verdade é essa. Uhum. O Arrascaeta é dono da posição, é o dono da posição. Mas se o Matheus Gonçalves tivesse uma continuidade no time do Flamengo, com certeza ele iria render, pelo menos do meu ponto de vista. Eu não vejo nenhum problema o Matheus Gonçalves ser titular, muito pelo contrário. Esse é o lugar dele em campo? Como meia? Como jogador. Porque assim, às vezes você pega um jogador altamente versátil, que eu acho que é o caso do Matheus, e aí você às vezes até esquece de, cara, qual é a que o cara gosta, né? Porque eles têm preferência também, eles não falam, eles falam, eu quero ajudar o time. Mas geralmente eles têm uma posição que, vamos dizer assim, é a que eles performam melhor, a que eles se sentem melhor. Que escolher Matheus Gonçalves na ponta direita. Mas ele como armador, também nenhum problema.
Mas, vamos lá, vamos nivelar aqui. Ponta direita, meio armador e depois ponta esquerda. Tá, entende? perfeito. Não vejo nenhum problema, porque ele já atuou assim várias vezes na categoria de base, inclusive. Porque a gente, às vezes, eu sempre falo isso aqui, né, Pedro? Isso é muita coisa do futebol moderno, essa exigência de versatilidade. Tem jogador que não é versátil e ponto, e tá tudo bem. Ele nasceu para ser lateral direito, ele não vai ser ponta direita, ele não vai ser lateral esquerdo, mas tem alguns que têm essa versatilidade, né? A gente tem vários aí, Gustavo Scarpa, Tietê, jogadores que conseguem performar em várias posições do campo. Eu acho que o Matheus já começa a ser esse garoto que tem essa capacidade, mas o garoto tem uma vontade também. Tem. Eles geralmente não falam, mas tem um lado do campo, um pedacinho do campo que eles preferem performar, né? Mas ele sempre foi camisa 10 na base, Fernanda. Mesmo jogando mais pelo lado direito, ele tem essa facilidade de flutuar pelo meio, até mais do que pela ponta esquerda, como o Vene trouxe. E tem outro ponto, o Gabigol, por essa formação, não vai ser o centroavante. Ele, teoricamente, vai ser aberto pelo lado direito. Mas toda hora ele faz facão, toda hora ele infiltra pelo meio, então o Matheus Gonçalves vai poder também povoar aquele lado direito. E a verdade, Fernanda, é que o jogador de futebol hoje, que não se abre para poder ser versátil em algumas posições, ele vai ter que ser muito craque na posição que ele joga. Porque se ele não for um cara acima da média, muito fora da curva, ele vai perder espaço. Então ele tem que aproveitar a oportunidade que o Tite está dando para ele. Não que o Matheus Gonçalves não seja um baita de um jogador. O que eu tô falando aqui é que pro cara bater pé no sentido de eu só jogo aqui, ele tem que ser um fenômeno. Porque o futebol hoje pede versatilidade. Inclusive, se você parar e analisar, o Matheus Gonçalves, ele furou a fila do Lohan, né? Porque o Lohan estava sendo substituto do Arrascaeta, lembra disso? Lembro. Tanto é que o Lohan foi muito bem contra o Corinthians, se eu não me engano, e a gente elogiou bastante aqui. Mas, na visão do Tite, hoje o Matheus Gonçalves está na frente do Lohan. E chegou um momento que a gente perguntava, gente, por que não usa o Matheus? Por que não usa o Matheus? Agora é o inverso, né? Agora é o Lohan. Vamos colocar aqui na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. Voltamos para o Campeonato Brasileiro, hein, gente? Essa semana teve aí as oitavas da primeira, o jogo de ida da Copa do Brasil e agora volta o Campeonato Brasileiro. E o Brasileirão tá assim, né? Com o Flamengo em primeiro lugar com 40 pontos, como eu já havia citado. O Botafogo também tem 40, só que o que diferencia o Flamengo do Botafogo, além do saldo de gols ali pro Flamengo que tá na frente da tabela, né? É que o Mengão tem um jogo a menos contra o time do Internacional, o jogo que foi adiado. E logo em terceiro vem o Palmeiras com 36 pontos. Aí Fortaleza também, que ninguém tá falando, mas é um time que sempre tá brigando ali naquela parte de cima dos 10 colocados pra cima, né? Faz uma boa temporada, tá em quarto lugar. Ninguém fala do time do Fortaleza, mas é um time muito ajustadinho. Venceu o Flamengo, inclusive, né? É um time muito certinho ali, o time do Vojvoda. Aí depois vem ali o Cruzeiro, que também vem muito bem numa crescente gigantesca, depois que vendeu a SAF pro novo dono, né? Contratou bons jogadores. O principal dele certamente foi o Cássio, que fechou o gol ali contra o time do Botafogo, onde o Cruzeiro venceu por 3-0. Aí vem São Paulo, que o Flamengo enfrenta fora de casa, né? E aí Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro também, que vem muito mal na temporada, não consegue se encontrar. E os 10 primeiros ali fecha com o time do Bragantino, que também tá ali no meio de tabela, não faz a sua melhor temporada, jogou melhor os últimos 2 anos do que certamente esse ano de 2024. Esse é o preparativo do Mengão. O Gabigol voltando a ser titular após muito tempo fora ali, né? Vai ter essa oportunidade de jogar um pouco mais recuado. Deve ser naquele esquema que ele jogou junto com o Pedro, na época em que eles conseguiram jogar juntos, né? O Gabigol deve ser jogar um pouco mais pra direita, sempre chegando ali no meio para tentar fazer o golzinho, armando e puxando, dando facão, como já foi bem dito aí, que é uma das especialidades do Gabriel, que é aquele passe que ele recebe assim nas costas da zaga e ele faz essa entrada na área como poucos. Daqui a pouco voltaremos com mais informações, porque hoje o dia tá recheado de notícias do nosso Mengão, então deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada sobre o Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!